Bora lá, então, analisar Marcelo Brajon, meu mentor querido. Um beijo, te adoro. Há algum tempo atrás eu tive contato com uma frase que conseguiu, talvez, a coisa mais difícil no mundo do copy. Ó, a gente fez questão, eu e meu copy, de pegarmos alguns cortes da imersão Copy Experience lá de trás. Depois a gente vai comparar também com a edição atual. Não nos mate, Marcelo, mas é sempre muito bom poder comparar a evolução, né, de um palestrante. Então, dê uma olhada aqui. Tendo em vista que o copy é um mundo praticamente infinito de possibilidades, porque nada mais é do que a organização contínua de palavras para atingir emocionalmente uma pessoa e persuadir ela a tomar a decisão que você quer. Então é muito complexo você tentar explicar o que é, na essência, copy. Aqui a gente tem um desafio muito interessante, que é quando a gente dispõe a plateia em U, o que nós podemos chamar de palco semi-arena. Ou seja, o palestrante ele tem que saber gerenciar toda a sua palestra para todo mundo que está ali assistindo. Ele não pode ignorar um lado, então ele tem 180 graus para que ele apresente, entregue o conteúdo, tenha contato visual com as pessoas. Então, é diferente de um palco clássico italiano, que no teatro nós chamamos, quando a gente tem aquele palco e a plateia totalmente na sua frente. Ele aqui tem esse palco em U, então isso dá mais espaço, mais liberdade para ele poder caminhar, mas ele não pode se esquecer aí de nenhuma parte da plateia. Mas teve um cara que conseguiu, em uma frase. Inclusive, essa frase virou um livro inteiro, chamado O Manual de Persuasão de uma Frase. E aí, esse livro virou também um curso curto. Aqui a gente tem que tomar cuidado para não ficar de costas para a plateia. De persuasão de uma frase, e a frase é essa: as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e os ajudam a atirar pedras contra seus inimigos. Então aqui o que eu faria? Primeiro, analisando corporalmente o Marcelo, a gente vê que o corpo ele precisa ser mais firme, a gente tem passos, então esses passos para trás, né, parece que está um pouquinho, digamos assim, está mais inseguro. O corpo transmite isso, tá? Uma insegurança a mais, esse trás e frente. Então, o ideal é a gente conseguir caminhar com mais assertividade, com mais tônus corporal, que a gente chama. Só que o que ele fala, assim, extremamente relevante, importante, que é a frase de, se não me engano, Blair Warren. Então, a gente aprende muito com o Marcelo e óbvio que ele mudou muito da sua postura no palco. Então, aqui a gente vê que ele tem energia demais no palco. Tanto na voz, porque ele tem uma voz mais alta, embora ele esteja microfonado, ele usa assim, ele fala mais alto, e ele está sempre se movimentando no palco. Então, a gente vê que ele tem muita energia. E o que ele fala é muito interessante também. Blair Warren. Isso é copy. Aqui ele usou uma pausa. Então, ele fala a frase de Blair Warren, isso é copy. E ele segura. Quem já foi na imersão dele sabe que ele faz muito disso. Essas pausas bem colocadas. E o palestrante que consegue segurar uma pausa, gente, comunica muita segurança. Porque na maior parte das vezes o palestrante não tem pausas, né? Eles ficam ansiosos, eles falam muito rápido, então perde todo o efeito de uma copy, de um texto. Quem sabe usar pausas, gente, coloca a sua comunicação em outro nível. O copy bom faz isso na pessoa. Encoraja, justifica, acalma o medo, confirma a suspeita e se une com a pessoa para atirar pedras contra os inimigos dela. Blair Warren. Legal. Vamos para o próximo aqui do Marcelo. A gente tem
mais momentos do Copy Empresa Experience. que aborda esse tema de B2B, eu tenho uma resistência muito grande a esse termo B2C, B2B, porque eu não acredito que existe isso em copy. Em copy não existe, no mercado existe. O termo, as definições. Aqui a gente vê que o Marcelo, desde sempre, muito expressivo, usa os braços, expressão facial também, a articulação, dicção excelente, excelente do Marcelo, tá? E óbvio que nós vamos ver já já como que ele se transformou. Ele se transformou visualmente, hoje ele tem uma identidade visual melhor, se veste de uma forma mais estratégica também, tá? Então, a postura do palco mudou. Mas para mim, em copy é P2P. Só. É pessoa falando com pessoa. Mesmo que você vai vender uma turbina para a NASA, quem vai decidir não é a NASA, é uma pessoa. Isso que eu gosto muito do Marcelo. Ele faz você pensar fora do óbvio. Então, ele faz você realmente entender, você aprende. Eu sinto que estudar copy com o Marcelo, a gente aprende mais do que o óbvio. A gente aprende a raciocinar como copy, que é algo que ele defende muito. Agora, vamos dar uma olhada nas últimas edições do Copy Experience. Para a pessoa concluir sozinha que ela precisa do que você Dá tem. um refresh aqui. Primeira discussão, fala para a pessoa assim, você tem razão. A arte do copy é levar a pessoa a concluir sozinha que ela precisa do que você tem, não o contrário. Primeira forma de tratar qualquer objeção. Diga que há algo positivo por trás da objeção. Concorde com a pessoa, ela sente que tem razão, se conecta com você, você apresenta o contraponto. Quer acabar com uma discussão? Fala para a pessoa assim. Ó, aqui o Marcelo, a gente vê que ele continua muito expressivo, ele continua trazendo energia, mas a postura dele mudou. Você vê, as roupas dele mudaram, a expressão continua. Só a mão no bolso, Marcelo, que eu vou ter que falar aqui, que realmente a gente tem que mudar. Vamos ver aqui mais uma parte da edição atual. Metros quadrados para eu e minha esposa, tava maravilhoso, de verdade. Aí minha esposa ficou grávida e aí a gente começou a pensar que talvez ficasse pequeno. Nessa mesma época, eu tinha um Polo hatch 2014 que eu poderia trocar por quase qualquer carro que eu quisesse e eu poderia mudar para quase qualquer apartamento que eu quisesse. E aí iam os meus amigos na minha casa e falavam: pô, Marcelo, você não acha que você podia ir para um apartamento maior, não? Eu sabia que eu podia, eu tinha dinheiro para fazer, mas eu não fazia. E mais, eu criticava quem comprava o carro dele. Aí um dia, o Wendel Carvalho decidiu entrar no Gênesis. Já que o Wendel entrou no Gênesis... Aqui muito bom, a gente vê que ele conta histórias de uma forma muito, muito legal, muito interessante e cativante. Porque melhor do que ter uma excelente história, é você saber como contar. Então, é o storytelling. Marcelo é um ótimo storyteller. Então, você vê que na imersão que ele tem de 3 dias, ele põe história do começo ao fim. Eu vou perguntar se ele me ajuda. Eu cheguei e falei assim: Wendel, eu preciso de ajuda. Eu não consigo tomar certas decisões na minha vida. Cara, eu não consigo trocar de apartamento, eu não consigo trocar de carro. E aí eu vejo você comprando carro, eu critico você. Ele e me virou do avesso. E no próximo mês eu comprei um carro novo e eu mudei de apartamento. Sabe qual era o meu medo? Como eu vou chamar meus pais lá do Jardim Zaira pra vir almoçar aqui nesse apartamento gigante? E abre o elevador e eles já começaram. Minha perna bambeava esperando minha mãe sair do elevador. Minha mãe. Ah, que legal aqui. Minha perna bambeava esperando minha mãe sair do elevador. Aqui ele está trazendo a cena, né? Está interpretando, está fazendo a gente imaginar. Meu pai subiu no elevador, meu irmão. Aí minha mãe veio na frente. Quando abriu o elevador, minha mãe viu aquela sala, olhou pra mim, se aproximou, pôs a mão no meu rosto e falou: ai, filho, que maravilha, agora você é rico. Agora você é rico, é ótimo. Tem uma técnica que a gente fala de dramatizar nossas ideias. Como é importante a gente não só contar ou falar, mas dramatizar a ideia. Então, minha mãe chegou lá, abriu as portas, ela pegou no meu rosto e falou. Então, essa interpretação, essa dramatização, isso muda totalmente a sua palestra.